E a mente está aberta para receber e criar e recriar para próximas gerações, porque esta conversa já não tem nada a ver conosco, são as próximas gerações. E depois há uma coisa, é que estamos a nos focalizar nos recursos, por exemplo, naturais. Eu já estava para chegar aí, em termos do nosso posicionamento em África, não só em Moçambique. Os recursos naturais africanos são, para mim, o que conta menos, o menos importante. É a riqueza mais baixa que nós temos, da menor qualidade. Sendo que o recurso humano é o mais... Mas qual tipo de recurso humano? Onde é que o mundo está a se dirigir agora? Está a se dirigir cada vez mais numa economia desmaterializada. E uma economia desmaterializada funciona como? Funciona com inteligência artificial, funciona com informática, funciona com eletrônico. São esses ramos onde nós devíamos nos especializar. Não esperar o fruto da exploração do gás, do petróleo. Não, são esses ramos que contêm a maior mais-valia para nós. Porque o mundo está, de facto, em déficit dessas inteligências. Mesmo o mundo ocidental. Sim. Não estão a produzir suficiente e não estão a produzir informáticos, engenheiros em eletrônica em número suficiente em relação às possibilidades que essas ciências estão a nos dar, a nos oferecer. E eu concordo com isso agora, mas quero voltar um pouco para o ponto de como é que vais falar da infraestrutura do estômago, quero falar da infraestrutura do estômago. Como é que vais dizer a alguém que está com fome, que não teve 3 refeições por dia, que não pensa nos recursos do gás, porque também fomos mal educados em relação a isto e começamos a pensar que não, aquilo que vale mais é o que está embaixo da terra e o ser humano, o homem, a potência do capital humano fica lá na terceira categoria. Sabe, numa primeira fase de desenvolvimento, quando queremos estabelecer um sistema de educação eficiente, sabemos que a população está pobre e que tem falta de comida. Mas o sistema de educação integra isso. Os próprios alunos, quando vão para a escola, têm que ser oferecidas as refeições. Lá. Então está já... Okay, vai então, junto. Tem que estar integrado, tem que estar integrado. As proteínas e as calorias são necessárias para a criatividade. Para o cérebro poder trabalhar como deve trabalhar. Porque o cérebro queima muitas calorias. Queima muitas calorias, mais do que o próprio corpo. Então, isso vai em conjunto quando nós estamos a implementar a nossa política de educação. Educação não significa só a comida intelectual, mas tem que haver lá na escola, para esses alunos, a comida para o organismo físico. E aí, has de ver a revolução? Sim, os próprios alunos vão se sentir felizes, vão se sentir motivados. Estás a ver? E isso vai aliviar também os próprios pais que mandam essas crianças na escola, onde já sabem, ok, os meus filhos estão a comer. Então faz parte, o que estou a ouvir aqui, é que faz parte para quebrar esta assimetria de informação, de conhecimento entre o africano, o ocidente, tem que se fazer tem que se refazer a estrutura da educação nos países. Estou a repetir os países africanos porque acho que o benefício maior, os africanos, e eu não consigo, eu imagino o Museu da Pobreza. Eu imagino o Museu da Pobreza e eu acredito e alego nesta obra aqui que o que está entre o Museu da Pobreza, onde vamos contar um dia a história, dizer que houve pobreza em África, havia momentos que nós não tínhamos 3 refeições por dia. Então, quando eu vejo o Museu da Pobreza, vejo que o que está entre é um bridge. What is a bridge? Como é que se diz o bridge? É uma ponte. A ponte que está entre o museu e nós, onde estamos aqui, é o conhecimento. É o conhecimento. E é por isso que aqui o livro, se olhares bem para a capa, é uma abertura, fizemos a abertura do crânio para dizer que temos que refazer o que está aqui. Porque... Mas veja lá, por exemplo, os chineses. Os chineses não chegaram onde estão agora, número 1 em matemática, por exemplo, com uma cultura fraca. Cada povo tem a sua alma. Cada povo tem a sua alma. Os chineses fizeram sacrifícios enormes
para chegar onde estão. Desde os anos 60, muitos se sacrificaram. De que forma? Para adquirir a educação. Trabalharam horas e horas, sem parar, sabendo que era necessário para o bem coletivo. Sabe, uma civilização, as maiores civilizações são aqueles onde o indivíduo é capaz de conceber o facto de que há algo que nos ultrapassa como indivíduo. Não, peço para repetir isso. Temos que tomar consciência, o indivíduo tem que tomar consciência de que há algo que nos ultrapassa em termos individuais. Há algo de maior que nós próprios como indivíduos. É isso que vai te cortar a fome. É isso que vai te alimentar a sua energia psicológica, psíquica, para fazer as coisas. E como é que o chinês fez isto? Ele sacrificou-se muito, trabalhou sem salário, ou com um salário extremamente baixo. Do Estado, por exemplo. Ele não se queixou. Porque para ele, ele sabia que estamos numa fase onde temos que acumular, não receber. Temos que acumular primeiro. Isso significa sacrifícios. Alguns de nós vão até morrer. Não todos nós vamos safar. Mas, por menos, se nós fizermos esses sacrifícios, vamos ter a garantia do sucesso. Sem dúvida. Mesmo os Estados Unidos não foi criado pelos ricos. Foi criado pelos peregrinos, que eram extremamente pobres. Fizeram um sacrifício imenso para poder ser aqueles que eles estão agora. Percorrendo milhares e milhares de quilómetros desertos à procura de um sítio estável para poder produzir, realizar as suas produções agrícolas. Então, dizer a um povo, vamos neste caminho e tudo vai ser fácil, é impossível. É impossível. Temos que nos convencer primeiro que vamos ter que sangrar e transpirar. Temos que aceitar essa realidade. Mas não podemos aceitar isso e ser traído ao mesmo tempo pelas elites que vão implementar essas políticas. Explica. Significa que até hoje, desde a independência, todos os governos sucessivos em África fizeram muitas promessas à população. Mas eram promessas baseadas em fundações falsas, que é do marxismo, leninismo, etc. E não funcionou. E eu entendo que a população está cansada de ser pedido de fazer sacrifícios. Sim, eu estava para perguntar qual é o sacrifício. Mas é por isso que, de uma certa forma, a elite que causou ou criou um problema não pode ser a mesma que vai resolver esse problema. Então, há de haver também, em uma certa altura, uma mudança, uma alteração das nossas elites. Portanto, então, o que estás a dizer é que vai ser necessário uma transição de uma elite atual para uma nova elite com um nível de conscientização elevado que vai assegurar este sacrifício, porque aqui então significa que, na verdade, o pedido do sacrifício não é do povo. O pedido de sacrifício é daquele que gera os recursos do povo, que vai ter que se sacrificar, sacrificar algumas coisas. Por exemplo, vai ter que ser transparente sim. na sua maneira de viver até. Sim. Vai ter que demonstrar de forma objetiva à população: eu não estou a roubar isto. Eu também estou a fazer os meus sacrifícios. Vai ter que prestar contas. Prestar contas. Isso vai ser o elemento mais importante para que o povo possa ter confiança nas instituições e nos líderes de um país. E não chegamos a esse ponto até agora. Ninguém presta conta. E o povo hoje, em Moçambique, vive com uma suspeição forte que está a ser explorado. Mas não pelo estrangeiro, mas pelos seus próprios dirigentes. É como dizer os seus próprios pais. Sim. Quando está numa situação, porque uma das coisas que também vai nos tirar deste nível de vitimização, porque é uma vitimização geral, vai ser quando chegarmos a um ponto em que podemos ter a infraestrutura do estômago, que significa que
temos que ter a capacidade de nos dar de comer sozinhos, porque enquanto pedires ao vizinho para te dar de comer, o nível de respeito, a dignidade, ela mora, porque se está a imaginar, se tens um filho em casa e chegas em casa, papai, estou com fome, e o pai não consegue resolver, praticamente o pai é considerado inútil, Sim. não é? E o próprio pai, o dono do assunto, ele não tem o autoestima suficiente ou não tem a credibilidade, quer dizer, ele não consegue, não é pessoa sem conseguir pôr minimamente um chá, uma água quente para o seu filho. Mas agora somos independentes há quanto tempo? Quase 40, mais de 2 gerações, por menos. Sim. Em mais de 2 gerações não conseguimos ter escolas aceitáveis. Escola com comida. Não conseguimos. Enquanto é a base de uma civilização. Essa é a primeira traição. Impedir a população de adquirir os conhecimentos. Porque são esses conhecimentos que tornam qualquer indivíduo autônomo. Se eu sei, sou livre, porque posso fazer as coisas. Não tenho que esperar alguém tomar decisões para o por mim. governo, para um ministro, para um deputado. Não, já não preciso de esperar por isso, porque sei. Então, quando eu vejo, por exemplo, as grandes conferências entre os países africanos, ou que envolvem países africanos, a mensagem principal dos líderes africanos para os países ricos é de dizer precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Vocês estão atrasados a nos mandar dinheiro. Isto é errado. Isto é completamente errado. Significa que quando eles estão a fazer esses pedidos, estão a dizer nós não temos como... não somos pessoas. Não somos pessoas. Não somos pessoas. É a admissão mesmo que somos, como se diz, uma pessoa que não tem uma perna que anda deficiente. Sim. É a admissão mesmo de deficiente. É diferente dizer quero ajuda do que dizer há coisas que eu ignoro e que preciso de saber para me tornar mais forte. São 2 perspectivas diferentes. Estás a ver? Pedir conhecimento, pedir ferramentas intelectuais técnicas é muito diferente do que pedir dinheiro. A mão que lhes dá essa ajuda monetária é a mão que vai vos dominar. Sim, porque there's no free lunch, que diz o economista. Os economistas sabem que... Não há nenhum país que se desenvolveu com ajuda. Não existe. Na história, de toda a história humana, não há nenhum país que conseguiu se desenvolver graças à ajuda. Não existe. Então, o primeiro passo é estarmos numa condição mental sólida, onde fazemos a negação de dizer que nós não aceitamos mais pedir. Nós não somos vítimas. Mas isso envolve uma mudança de regime. Envolve uma mudança de regime. Aí onde a minha ignorância vai é que não posso dizer como é que essa mudança de regime vai ser provocada. Quem vai provocá-la? Como é que vai se iniciar? Sou incapaz de dizer isso. Mas o que eu sei é que as pessoas que provocaram um problema não são elas que podem resolver esse problema. Sim, porque na verdade até acho que é o Nicolas Tassim que diz que se acreditas que vais conseguir ter uma solução causada pelo mesmo causador do problema, ou isso ou és lunático, ou maluco, ou ignorante, mas aquela ignorância exagerada já, de não saber que és ignorante, que é pior. É muito pior. O Sócrates, eu gosto da frase do Sócrates, o filósofo greco que foi envenenado. Ele disse, à medida que ele estava a saber as coisas, estava a realizar que de fato não sabia nada. Sim. Eu sei que não sei. Sei nada. É o primeiro passo da inteligência. É admitir isso. Então, admitir que és ignorante é o teu poder. Sim, porque não é a mesma coisa ser estúpido. Sim. No início do século XX, há um autor colonialista, branco, escreveu um livro, O Homem Estúpido. E ele começa logo a dizer: o africano é ignorante, não tem informações. As decisões que ele leva são decisões mal informadas. É por isso que o africano não é estúpido. Ele pode ser até muito mais inteligente do que nós, uma vez que ele recebe as informações. Mas ele não está com as informações, é ignorante. Ser ignorante não é um insulto, não é uma ofensa. Mas nós, os brancos, temos muita informação. E estamos a nos comportar ainda de forma aberrante, apesar de todas as informações que nós temos.
Porque estamos a tomar decisões que vão contra os nossos interesses. Interesses vitais, interesses culturais, interesses religiosos. Por isso que nós somos estúpidos. Essa é a praga. Estás a ver? Estou contigo, sim, porque, quer dizer, eu agora fiquei trancada no assunto da mudança, porque quem vai fazer esta alteração, esta transformação? É inevitável. Acredito que todos os países, em algum momento, chega a um ponto em que diz-se o nível de conscientização da liderança tem que estar elevada. E se a liderança não tem a capacidade, a minha pergunta que me faço sempre é que em que momento é que os líderes africanos perderam a dignidade e integridade? Em que momento que os líderes africanos, porque nós já tivemos líderes íntegros. O que significa, do ponto de vista ocidental, o que significa as independências em África? Por que nos tornamos? Nós não ganhamos independências. Não há nenhum país africano que ganhou a sua independência. Foram os ocidentais que estavam a viver nos anos 50, 60, 70 revoluções dentro dos seus próprios países. É lá onde o socialismo ou as teorias coletivistas inseraram-se nas sociedades ocidentais. Quando eles chegaram no poder, tinham também que estimular as nossas independências. São eles que decidiram, temos que entregar a independência aos países africanos. Mas não ando a pensar que eles fizeram isso com boas intenções. Sim. Não era isso? O colono, que seja no Zimbábue ou outros países da África, eles já estavam também a se afastar das capitais europeias. Já estavam a assumir o facto que talvez o nosso futuro é aqui com os negros. É de criar nós, juntos, uma nova civilização. Então era conveniente. Não era independência, então, era conveniente. Quando chega o socialista na Europa, ele está com medo disso. Ele está a ver uma concorrência potencial vindo da África, constituído de brancos e de negros. Então, eles o que eles têm que fazer? Têm que quebrar aquele processo de transmissão de sabedoria que estava a ter lugar aqui nos nossos países. Cortar. Então, vamos fazer o quê? Vamos lisonjear os revolucionários africanos. Vamos lisonjear os elementos mais ignorantes da África e os posicionar como líderes, precisamente para impedir que esses países possam se desenvolver. Então, praticamente vamos trancar, vamos fazer um outro tipo de prisionamento diplomático. Exatamente. Se o outro sistema que prevalecia, o colono forçava o negro a ir para a escola, forçava a se educar. É isso que o independentista queria travar, que isso parasse. Então, estabeleceram porque me convém um povo burro e sem saber, sem conhecimento. Porque começar a ter conhecimento, vamos já estar, ou talvez vamos me ultrapassar. Este é o plano. Então temos que convencer a eles que eles são vítimas do nosso racismo. Temos que dizer a eles, sabes, eu sou racista. Tu estás naquela situação, a culpa é minha, não sua. Tu estás bem. És forte, és inteligente, tens a tua cultura, vais para o curandeiro, continua a ir para o curandeiro. Estás a ver o plano, a conspiração. Agora ajuda-me a manter o povo ineducado, ajuda-me a manter o povo ignorante. Mas eles nem vão formular as coisas desta forma. Não, nem precisa. Eles vão dizer, tu tens que agora te focalizar no teu orgulho racial. Tens que te afirmar como negro, ok? As nossas escolas de branco, os nossos conhecimentos, não conta, não é nada. É por isso que a África toda negligiu o ensino. Não há um governo da independência que se focalizou nos conhecimentos. Ninguém, nenhum. O Zimbábue tentou. O Zimbábue tentou. O Zimbábue tentou. Uganda. Mas eles são civilizações também pré-colonial. As civilizações do Zimbábue, que era o Monomotapa, as civilizações do Ghana,
que eram civilizações da monarquia Akan, da tradição Akan, Ashanti. Eram monarquias muito fortes, já tinham valores... Já tinham fortes! Exatamente. Yeah. Os ingleses, eles têm uma coisa, os ingleses não foram alienar os africanos neste sentido. Os ingleses mantiveram as estruturas tradicionais em África. Os reis, os príncipes, um mínimo de hierarquia, porque é necessário ter uma população que sabe que tem que obedecer aos seus mestres tradicionais. É por isso que há uma certa forma de estabilidade social e política nas colônias de língua inglesa, porque ainda existem as nossas estruturas. E nós, de facto, africanos, não somos democratas, não somos materialistas, somos monarquistas. Nós precisamos de rei. Um rei, o que é bom com os reis é que os reis eliminam a política num país. Se tu já sabes que depois do rei o sucessor vai ser este, já não há luta para o poder, não se luta para o poder. E isso estabelece uma estabilidade política. Vão lutar para o cargo de primeiro-ministro. Uma monarquia constitucional é uma monarquia que diz tenho a mão livre para fazer o bem, mas a minha mão esquerda vai limitar a minha mão direita de fazer o mal, através do primeiro-ministro. É o primeiro-ministro, ele que vai gerir no dia a dia, administrar o país. O rei é somente o árbitro. E agora que falaste dos reis, eu me lembrei daquilo que aprendi na Suazilândia. Eu cresci na Suazilândia, como tu sabes, e quando falei de Zimbábue, esqueci Suazilândia também tive... Foi um grande exemplo, Suazilândia naquela época, sim. Foi um grande exemplo. É verdade. E uma revolução, mesmo a educação, por mais que destabilizes aquele Eswatini hoje, a educação, as tradições são firmes e fixas, não há que negar. Agora, a pergunta que eu me faço aqui é, enquanto não acontece esta mudança de liderança, mudança no sentido daquilo que é necessário agora, e estamos a ver o Ocidente também a seguir o Império de Roma, que eventualmente caiu, o Ocidente também está a declinar, está a ir abaixo. Sim. Então os barbários que depois ficaram lá em cima também já estão no nível do declínio. É a dinâmica da vida. É a dinâmica da vida. Agora, como é que nós africanos podemos estar preparados para levar, para ser a nossa próxima vez, para agarrarmos a oportunidade? Se vamos ver como nós não estamos, não temos essa consciência. Esse nível de consciência. Não temos. Este aqui é o problema. É por isso que os asiáticos estão a crescer. Porque eles estão a recuperar a coroa que os ocidentais estão a deixar cair no chão. São eles que estão a recuperar essa coroa. E estão preparados. O sacrifício que foi feito, estão preparados. Porque eles têm uma cultura que lhes estimulam a isso. Tem uma cultura do orgulho, mas um orgulho positivo. Aquele orgulho que se diz, ei, calma aí, não vamos ser arrogantes, etc. Aquele que estávamos a falar, tiveram essa abertura. É por isso que o Deng Xiaoping ficou uma das figuras mais populares na China, porque foi ele que iniciou essa abertura para os chineses. Então, o que está a acontecer agora? Nós, os africanos, a nossa vez não chegou? Eu duvido. Chegou a vez dos asiáticos, sim. Chegou a vez do Meio Oriente, das populações do Meio Oriente. Sim. Está a chegar a vez deles também. A Arábia Saudita está a implementar mudanças incríveis. O Catar, os Emirados estão, os países do Golfo, eles estão a implementar essas mudanças. Porque a consciência está elevada. Tem um nível de consciência muito elevado. Tem uma tradição também de monarquia muito pesada na história. Então, eles estão também motivados com valores morais que nós perdemos através da independência. Então, a nossa vez, para mim, ainda não chegou. Acho que vai chegar a nossa vez. Sou um pouco pessimista. Mas espero me enganar. Espero ser enganado. Eu espero te enganar. Eu espero que estejas errado. Nesse aspecto, eu espero me enganar. Mas eu acho que não vamos... A nossa vez não vai chegar antes de esvaziar os nossos recursos naturais. Porque a tentação desses recursos naturais é enorme. Imagina lá pessoas de fraco nível de consciência a ser
estão em frente de bilhões e bilhões de dólares. A tentação vai ser enorme. Há de haver, talvez, guerras internas dentro do mesmo partido para poder captar a riqueza que vai sair desses recursos. Vou dar um exemplo. Há um país, acho que é Noruega. Noruega tem petróleo no mar. Descobriram isso nos anos 50. Tem petróleo. Quando descobriram o petróleo, eles fizeram o que é esse petróleo? Eles disseram: o petróleo que vamos vender, o dinheiro que vamos receber da venda do petróleo... Criaram um fundo, não é esse? Ninguém vai usar. Ninguém. Nenhum partido político. Nenhum governo. Vamos acumular o rendimento desse petróleo num fundo soberano. De soberano. E cada governo só vai poder usar 5% do lucro anual. Uau. E os 95% do lucro vão ser acumulados no fundo. É por isso que o fundo da Noruega é o maior fundo soberano do mundo. Ultrapassa 1.000 bilhões de dólares. Mas eles fizeram isso por quê? Fizeram isso porque quando o nosso petróleo acabar, temos os recursos financeiros para financiar a transformação das nossas economias. Mas esse nível de consciência... Outro exemplo, o Chile. O Chile é o maior exportador de copra, que é necessário para pôr nos cabos, etc. O maior exportador. O Pinochet, que o propagandista europeu chama de ditador, o Pinochet disse, mandou estudantes chilenos estudar na escola de Chicago, Universidade de Chicago. Vão buscar o conhecimento. Eles voltaram e disseram: senhor Pinochet, todas as receitas das vendas de copra têm que ser acumulado num fundo, para não depender desse dinheiro, porque um Estado não sabe necessariamente como usar o dinheiro. Vamos acumular aquilo, do mesmo como os noruegos fizeram, mesma política. Então aí não há ganância para ir atrás dos fundos, guerras... Mas para fazer isso, os líderes da época têm que ter a consciência que, opa, temos que também integrar na gestão dos fundos, ou aliás, na administração do fundo, temos que integrar pessoas da sociedade civil. Temos que integrar pessoas especialistas no branqueamento do dinheiro. Temos que integrar todos os representantes dos partidos da oposição. Por quê? Para que ninguém possa puxar a cobertura para si. Uau! Isso neutraliza qualquer tentativa de roubo deste fundo. Então, eu me admiro aqui em Moçambique, descobrimos o gás, mas ninguém ainda falou de uma gestão prudente desse rendimento. Ninguém. Não faz parte de nenhum debate. E isto, para mim, é um mau sinal. É por isso que sou pessimista. Porque devia ser a primeira reflexão de um líder consciente. Era de convidar esses responsáveis da sociedade civil, dos partidos políticos, para dizer: ok, aqui ninguém vai mexer esse dinheiro. Isto é para os moçambicanos. Vamos nos proteger desta forma. Para que cada um de nós pode ter a certeza que ninguém roubou aquilo. Porque se alguém roubar, vai se notar. Se somos todos a controlar isso. Sim. Então, aí está o nível de conscientização hoje em África. Eu acredito, eu gostava de... Eu vou fechar a dizer que eu vou fazer uma aposta aqui com o Sérgio. Ele é pessimista, eu sou otimista. Eu sou otimista porque lembro-me, o Eduardo Mondlane disse, vamos... Aliás, foi a mãe do Eduardo Mondlane que disse, vai buscar o feitiço dos brancos, sim, meu filho. É isso que ele fez. Vai buscar o feitiço. É onde é que está o Eduardo Mondlane? Não está enterrado, 6 pés embaixo da terra. Até a próxima.